com um primeiro tempo que o Inter pressionou, criou oportunidades de gol, das questões extra-campo, de arbitragem, enfim, uma avaliação sua de tudo que aconteceu hoje à noite aqui. Boa noite para todos. A ver, tuvimos oportunidad de goles rápido, que queríamos, no pudimos hacer. Rematamos muchas veces, mas no fuimos efectivos. Faltó efectividad para hacer los goles. Después el Chimi estuvo bien plantado, un Chimi solo que salió a jugar, él hicieron el juego que a él le servía, ¿sí? Mas, cara, no puedo hablar, estoy orgulloso de estar detrás de este escudo, orgulloso de tener la torcida que nos tenemos. Al juego que hizo la torcida hoy, él le merecían todo. Entonces, por eso fico mal, también. Mas esa torcida está de parabéns para caramba, acá. No tengo ni que falarlo, ellos saben todo lo que sufrieron año pasado y estar acreditando así como acreditaron hoy y vinieron, lotaron un estadio y pullaron para caramba. Quiero que le sepan que estamos juntos y si Dios quisiera vamos a comenzar a ganar no brasileiro y va a dar tudo certo, ¿sí? Va a dar tudo certo. Boa noite, Pesolano. São 7 jogos do Inter contra adversários de Série A nesta temporada. Em todos o Inter sofreu gol. Aqui tu atribui essa dificuldade defensiva porque hoje o gol do Grêmio ali no final do primeiro tempo inviabilizou qualquer tipo de reação. Sí, sin duda. Detalles, estamos cometiendo detalles que cuestan un gol en contra. Si você ve, los goles son detalles que estamos cometiendo y cuesta un gol en contra. Tenemos que arrumar esos detalles porque después en un juego siempre está emparelhado, somos más que el rival. Mas el detalle de nos finaliza dentro del arco. Eso tenemos que arrumar, eso tenemos que mejorar, sin duda. Esos detalles están costando carísimo. Después no tiene otra explicación. Mas vamos a intentar arrumar isso. Professor, Matheus Tafarel, Rádio Grenal. O senhor fala que o Inter joga muito bem, que o Inter deveria ganhar as partidas das quais não ganhou, e hoje foi assim de novo, pelo menos no primeiro tempo. O Inter criou muito, mas não conseguiu ser efetivo. O que precisa mudar para que essa bola comece a entrar já na quarta-feira? Afinal, o time precisa dar uma resposta rápida para a torcida e começar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Pujarla para dentro del arco. En el segundo tiempo la bola pasaban por ahí, no podíamos, picaba la bola, rebotaba, iban para afuera. Ese momento que es increíble, ¿no? Inacreditable, más. Eso, pujar la bola dentro acá, del arco, ya va a llegar, ya va a llegar. Como falo siempre, no solo cuando perdemos, cuando ganamos, falo siempre. Yo acredito en el trabajo, acredito en lo que se está haciendo día a día. Y es realidad que estoy falando, ¿no? Ustedes van a ver que si hacemos un juego ruin, voy a falar. El juego de hoy fuimos malos, a culpa mía tácticamente. Los jugadores no estuvieron bien. Yo falaría tranquilamente, falo. Mas es la realidad. Está faltando convertir los goles y no cometer esos detalles que falé recién. Mas el time va a dar la cara y vamos a virar isso. Boa noite, Pesolano. Vinícius Alves, da Rádio Galera. A perda do título gaúcho, qual o impacto que ela tem no restante da temporada, no planejamento da temporada? É um impacto mais na parte técnica ou seria mais um impacto na parte anímica do time? El resultado do campeonato, me falou, né? Obviamente afecta, né? Você quiere ganar, ¿sí? Mas sabemos la realidad de los dos juegos. Sabemos la realidad de los dos juegos. Eso es lo que todos tenemos que ver. Después fiquen tranquilos, somos autocríticos, vamos a intentar arrumar lo que falé, los detalles. Mas sabemos la realidad de los dos juegos. No quiero falar todo eso, ¿no? Después falarán vocês verán todos los detalles que hubieron los dos juegos. Fue inacreditable, yo nunca lo viví. Yo no sabía que el campeonato era para ellos. Si no falaba, ficaba en casa, fico con mi familia, no perdemos el tiempo aquí, que en la taza pronto. Mas la realidad fue esa. Sí. Juego legal, juego leal, bien cobrado, lo ganamos nos. Y eso es la realidad. Y no es excusa,
Ya falan excusa, disculpa, no es. No es. Así que estamos tranquilos por ese lado, mas afecta un poco lo anímico sin duda, mas sabemos que ya tenemos que virar la llave, cuarta-feira hay que ir a ganar. Eso lo sabemos también, así que vamos por ahí. Pesolano, Jairo Vink, da Baldaço TV. Como é que foi manter esse grupo motivado durante a semana, depois do jogo do domingo passado, onde praticamente eles decidiram o campeonato? Não o Grêmio, os fatores externos. E eu acho que começamos bem o jogo. O jogo de hoje, havia um time que queria ganhar o jogo, queria virá-lo. ¿Sí? E fizemos todo o possível. Mas também tem outro time aí em frente, não é fácil, né? Mas tuvimos a oportunidade, não fizemos. Depois, de novo, colaboraram para eles porque não le dava. Com o 3-0 não le dava. Ainda faltava mais. Se fazíamos esse pênalti, que acontecia? Ai. E depois dan el penalti, lo llaman del VAR para dar el penalti cuando ya faltan, ¿qué? 5 minutos. Y el vermelho. Es brincadeira, ¿eh? Es brincadeira. Eso ainda fica más bravo ainda. Eso tenía que haber acontecido en el primer tiempo. Era vermelho y penalti. Mas el time estaba motivado porque lo que falo para vocês. Vocês são periodistas, vocês têm que trabalhar para a gente. ¿Sí? A veces están bravos porque vocês son torcedores también. Mas eu estou falando da realidade. Não vengan con outra coisa. Depois vamos a procurar cosas que... Vamos a procurar alguma coisa ruim. Sí, cosa ruim tiene todos os times. Nós sabemos que estamos cometendo detalhes que valen goles en contra. El gol que nos hicieron hoje, la bola parada, não pode acontecer. Pronto, eso lo sé. Lo sabemos, lo falamos, lo vamos a trabalhar. Acontecia no passado, acontecia, mas lo vamos a trabalhar. Vamos a intentar seguir trabalhando isso. Também coisas que não podem acontecer. Aconteceu. Mas sabemos a realidade. Você sabe a realidade do jogo passado, você sabe a realidade do jogo de hoje. Há uma realidade sola, ¿sí? Então, a partir de aí, como não vão estar motivados os jogadores? Os jogadores ven o jogo, os jogadores ven quando se está jogando mal, quando o time está mal, quando o time está bem. Os jogadores sabem. Então, tem maneira de estar animicamente bem. Eles sabem que estão fazendo as coisas bem. Pronto, e vamos a seguir trabalhando e temos que virar resultado. Se viramos o resultado, que seja positivo para nós, vai ser um ano muito bom. Pesolano aqui, Douglas Demoliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Esse detalhe que tu citas, que está faltando para o Inter ter apenas uma vitória em 7 jogos contra equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, ele é técnico de trabalho diário que tu consegue mexer nisso ou é em peça? Tá faltando peça, tá faltando qualidade no teu grupo, ou é algo que a gente pode esperar que o Pesolano vai acertar com o que tu tem? Tem que arrumar Pesolano. Tá bem? Eu me faço cargo de todo sempre. Tenho que arrumar eu, tenho que ajudar a eles a não cometer esse detalhe. O problema sempre vai ser meu. Pesolano, Alexandre Ernest, do programa Intervenção. Você falou sobre as dificuldades do time ao longo aí dos jogos e o quanto você viu em campo a tentativa de fazer gol, a tentativa de marcar, a tentativa de se entregar. E hoje, indiretamente, não foi só o teu time, né, que acabou não conseguindo. A gente tem a questão externa do arbitragem, enfim. O que tu pode fazer, talvez, de esse campeonato gaúcho para motivação agora para um campeonato brasileiro ou para uma Copa do Brasil, uma vez que o Inter está tão mal, né, no campeonato nacional, 2 pontos feitos em 12 disputados. E no que você falou também, só me permite uma segunda, da questão da defesa, da dificuldade da defesa. Vai vir alguém ainda nessa janela para, de repente, qualificar o teu grupo? Obrigado. O que vou fazer? Eu seguir trabalhando coletivamente, individualmente, como lo fazemos. Vídeos, trabalho. Acredito muito no trabalho. ¿Sí? E como falo, são esses momentos que se você gana um jogo, eu acho que isso se vai liberar e vamos começar a jogar ainda melhor. Está faltando virar isso. ¿Sí? Mas o único que posso falar eu é seguir trabalhando e seguir melhorando e que não aconteçam esses detalhes. E quando aconteça no rival, aproveitarla. Isso é o que nós temos que trabalhar. Depois um jogador mais, capaz que chega, a diretiva está fazendo todo o melhor para o clube. Tá? Está fazendo todo o melhor para o clube. Estamos todos trabalhando juntos. Eu estou muito feliz de trabalhar com essa diretiva.
Así que nada. Mas vamos a seguir trabajando y vamos a virar eso. Vamos a virar eso. Necesitamos puntos no Brasileiro. Después, cuando comience a Copa do Brasil, tenemos que fazer bom jogo, começar a ganhar em tudo. Pesolano, boa noite. Tomás Rames, do GE. Você citou na resposta, acho que umas 2 ou 3 anteriores, que quando sai o pênalti, a expulsão aos 35 deixa mais brabo. Por que isso? Por que você fica mais brabo? Seja um pouquinho mais claro para entender o que houve. Más claro. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue fácil para él. Dale penalti. Ay, ya faltan solo 5 o 10 minutos. Dale el penalti ainda, faltan 4 goles, 3 goles. Eu lo tomo así. Porque fue una realidad. No hay misterio, ¿eh? Fue una realidad. Los dos jogos. Eu achei que ya daba con el otro más. Ainda fico más. Ainda no tenía miedo. Cara, si hacíamos ese penalti. Entonces eso fica dentro mío, ¿eh? Ainda tenía miedo. Ainda no alcanzaba con el juego pasado, ¿eh? Eu sou um cara que falo lo que tengo que falar. E se erram a favor mío, também lo falo, pronto. Mas é a realidade. Não tem outra. Mas não quero falar isso. Tá? Vamos falar do futebol. E nada. Lo que falo agora eu vou repetir de novo. Poucas vezes eu vi uma torcida como la de Inter, Cara, una torcida que, con el dolor que ficó el año pasado, después de haber, el juego pasado, haber perdido 3-0, ¿sí? Ellos están viendo la realidad también, Están viendo el trabajo, están viendo, el jugador se está jugando, se está entregando el 1000%. Yo sé que van a estar con bronca, que Pesolano tiene que ganar, si no hay que trocar, es normal, es fútbol, mas ellos están viendo. Si no, la torcida no hace eso que hizo hoy. Con esa torcida nos tenemos que ganar e ele tem que estar mais feliz. Se Deus quiere, lo vamos a conseguir. Boa noite, Pesolano. Tim Langendorf, Rádio Inferno. A gente falou sobre a motivação do grupo, né? Como motivar esse grupo depois do resultado. Era muito improvável levar o título hoje, mas ainda mais a gente sabendo que o que poderia acontecer e acabou acontecendo durante os 90 minutos, da dificuldade de jogar contra também a arbitragem. Mas tu pontuou uma coisa muito importante, que é essa torcida. E o quanto ela se mobilizou para estar aqui. A gente viu o Inter o ano passado ser campeão gaúcho com uma festa muito parecida, tendo vencido na casa deles por 2-0 no segundo jogo. E hoje, com um placar negativo de 3-0, eles fizeram uma festa quase igual. Foram a loucura, praticamente, quando o Inter perdia o jogo aqui em casa. O que dá para dizer para esse torcedor agora, que parece estar mostrando, sim, que apoia esse trabalho, que está junto com esse time para a sequência, para o Campeonato Brasileiro? O que o torcedor pode ouvir do Pesolano agora, que traga um conforto e que siga, assim, apoiando o Inter nessa sequência? Obrigado. A pegar o primeiro que você falou, que era improvável revertir o resultado. Nós, internamente, estávamos confiados que lo revertíamos. Mas había otra parte que ainda sabía que lo podíamos revertir, por eso no se cobró el penalti. Eso lo puedo falar seguro. Ainda no alcanzó. Sabíamos que éramos muy superiores. Eso no acontece así. Y después la torcida, no, yo no puedo falar nada para eles. Yo le tengo que dar, ya comenzar a darle de 3 puntos. ¿Tá? El amor que tienen por el club, estar en un momento difícil como el año pasado estuvieron hasta el último segundo. Estar en un jogo de hoje lotado e estar puxando todo o jogo. Cara, não posso falar nada, não sou ninguém para falar nada. Deus queira, possa estar muito tempo com eles e dando-lhe alegrias. Deus queira, vamos trabalhar para isso. Obrigado, professor. Reapresentação amanhã às 4h30, tá? O presidente Alessandro Barcelos vai conceder entrevista coletiva. Por gentileza, colegas, nome e veículo. Presidente Alexandre Ernest, do programa Intervenção.
É óbvio que a gente gostaria de falar sobre o que aconteceu no campo. É óbvio que a gente gostaria de falar sobre alguma possibilidade de um jogo bem jogado. Mas, ao longo da temporada, a gente viu muitas questões envolvendo o extracampo do que a bola rolando dos 90 minutos. É jogo mudando de horário, Grenal mudando de horário sem a intervenção, de repente, ou até mesmo o Internacional sendo consultado, o que aconteceu na semifinal, o que aconteceu agora na Arena também. Obviamente, o senhor quer dar uma declaração e, principalmente, esbravejar, talvez como a arquibancada já várias vezes esbravejou aqui no nosso microfone. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do que aconteceu no extracampo do futebol gaúcho. Por educação a vocês e a quem está nos assistindo, eu cumprimento dando boa noite, mas uma noite que, por um lado, pelos dois lados, merece ser inesquecível. Primeiro, pela nossa torcida. O que a nossa torcida fez hoje mostra a força, a história e a vida do Internacional. A gente passou por muitos momentos de alegria, de tristeza, difíceis, mas confesso para vocês, e falava isso quando chegamos, que a chegada hoje no Beira-Rio foi algo emocionante. O torcedor estava nos esperando, acreditando e apoiando. Então, é preciso fazer esse registro como, sim, um momento importante. Mas o outro momento que também não vamos esquecer foi o momento que coroou. Coroou, na minha opinião, o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no primeiro jogo e o que aconteceu hoje também jamais será esquecido. Todos vocês acompanharam, muitos comentaristas de arbitragem corroboraram, e a maior, talvez, surpresa não, mas a cereja do bolo, foi quando é divulgado o áudio do VAR da primeira partida e se tem ali uma claríssima informação de que o jogador do Internacional foi com o rosto no cotovelo do adversário. Sendo que no próprio áudio diz choque forte, choque violento. Além disso, uma marcação de um cartão amarelo que foi retirado pelo VAR. E além disso, um lance no início do jogo, de falta claríssima, a nosso favor, com segundos de jogo, e uma tentativa de impedir o nosso zagueiro de chegar na bola. Esse foi o episódio que desequilibrou, com a expulsão, por óbvio que não aconteceu a nosso favor. Na nossa opinião, precisa ser registrado. E aqui, é sempre ruim a gente falar de arbitragem, chegar num momento desses, mas é impossível não falar disso quando, fato posterior a isso, há movimentações para continuar, e continuou-se assim, buscando um condicionamento da arbitragem, a ponto de, num dia antes do jogo, termos dirigentes colocando a responsabilidade, de forma muito clara, no Internacional, e principalmente no jornalismo. Eu vou ler para vocês aqui a declaração para não dizer que eu estou mentindo. O que aconteceu é que, diante de um lance normal de jogo, que o jogador do Inter tomou uma decisão errada, após tivemos uma ação orquestrada por parte do adversário, dos identificados e jornalistas.
E eu não vi, me perdoe, meus amigos, convivo com vocês todos os dias, um levante daqueles que representam a classe jornalística para condenar esse tipo de frase. E digo mais, e presto aqui a minha solidariedade oficial em nome do Internacional ao Carpinejar, que expressou sua opinião. A sua opinião, como todos têm o direito de expressar. E foi ameaçado de morte. Espero que o Ministério Público apure e encontre os responsáveis, porque isso é inadmissível. Esse foi o clima bélico que foi criado. E esse clima bélico está dentro de todo um contexto que deixa, como eu disse no início, este campeonato como o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. Lamentável, mas foi isso que nós vimos, e esse é o desfecho do que aconteceu. São fatos que corroboram, inclusive, com a atuação do árbitro hoje, de não marcar um pênalti que ele deu no campo. Aliás, a orientação do VAR era decisão de campo, vamos priorizar. O que ele fez? Não priorizou a decisão de campo. O árbitro estava em cima do lance e marcou o pênalti. E não só cancelou o pênalti, como foi lá e deu um amarelo, que não é objeto do VAR, né? O objeto do VAR é vermelho. Aí o VAR deu o amarelo. No outro jogo o VAR deu o amarelo, não deram. Nesse o VAR deu o amarelo. E aí, como disse, com requinte de crueldade, aos 35 do segundo tempo, marca um pênalti. E erra também. Vamos falar, erra. Era talvez para cartão amarelo. Mas aí, como já estava muito feio, ele vai lá e dá o vermelho, para tentar limpar um pouco a barra. Então, meus amigos, eu sei que é muito ruim para quem faz futebol, para quem principalmente não teve o êxito de ganhar um campeonato gaúcho, mas eu acho que era importante fazer essa manifestação, porque esse é o sentimento das pessoas que vieram aqui hoje, da nossa torcida, das pessoas que assistiram esse campeonato, e a gente, no decorrer das perguntas aqui, explora um pouco mais o trabalho que a gente pensou para esse campeonato, né? E o que a gente vai fazer nesse próximo período para buscar, dentro do Brasileiro e da Copa do Brasil, os resultados que a gente precisa. Presidente, Rafael de Vério, aqui do GZH. Que lição o senhor tira do Campeonato Gaúcho como um todo? Já que o senhor falou sobre isso, sobre essa abordagem aí, né? Sobre o andamento do campeonato até a final, da final especificamente, o aproveitamento dos jovens, a reclamação, enfim. O que o senhor tira do campeonato que serve para a sequência da temporada? Obrigado. Obrigado, Vério, pela pergunta, e ela ajuda a gente a, depois de uma manifestação sempre difícil de fazer em termos de arbitragem, a falar um pouco sobre isso, que é o que eu tinha sempre preparado para falar, independentemente do resultado, e nós viemos aqui acreditando que sairíamos com a vitória e quiçá com o título. Acho que a gente atingiu os objetivos secundários. Por que secundários? Porque o objetivo prioritário sempre é ser campeão. Mas os objetivos secundários que foram estipulados, da gente poder esse ano, diferentemente do ano passado, fazer um campeonato onde a gente pudesse dar minutagem para os jovens, onde a gente pudesse fazer uma boa pré-temporada conjuntamente com a disputa da competição, mesmo sabendo que o Campeonato Brasileiro iniciou mais cedo, isso foi possível, está sendo possível. E o Internacional consegue, com isso, planejar a sua continuidade do ano de uma forma diferente. Vocês lembram como foi o ano passado, e toda a simbologia que teve o campeonato, a necessidade que nós tivemos e o custo que foi isso ao longo do ano. Eu quero ser bastante objetivo aqui, mas não posso me furtar de falar de que isso não diminui em nada o nosso interesse por ter ganho esta competição, mas a gente tem que olhar para frente agora, e a gente sabe, dito por muitos de vocês, né, quando se perde, quando se ganha, não se iludam com gauchão, gauchão é engana bobo, e por aí vai. São várias informações e opiniões que a gente respeita, né? Então, eu não quero usar isso agora a meu favor, mas quero dizer para vocês que o que tinha que ser feito, independentemente e infelizmente do resultado final, a gente fez para que a gente pudesse tirar também dessa estratégia de disputa da competição coisas boas para a sequência do nosso ano.
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Qual o posicionamento do Inter, o senhor já mais ou menos falou, mas o que o Inter pode fazer em relação a tudo isso que aconteceu, tudo isso? Abrir alguma coisa, uma representação na federação, fazer algo com os clubes também que se sentem prejudicados, tentar, para o ano que vem, o senhor não vai estar mais na presidência, mas o senhor, o que pode deixar já encaminhado para a próxima gestão de posicionamento perante a federação e o Campeonato Gaúcho? Você curto aqui na resposta, sinceramente, não acredito que algo possa ser feito para reverter algo que aconteceu e que todo mundo viu. É óbvio que, quanto clube, enquanto instituição, nós já fizemos e vamos continuar fazendo, pontuando formalmente as questões que foram colocadas, que nós estamos colocando, né? Mas eu não tenho... eu não acredito que, se a gente não continuar fazendo mudanças profundas nesse sistema da arbitragem, não se proteger minimamente, né, de um contexto que a gente sabe que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, e nós não nos manifestamos nunca contrário à arbitragem de fora, né. O que aconteceu no primeiro, antes da final, foi uma manifestação às 4h do nosso rival, às 6h, incrivelmente, nunca aconteceu isso. De segunda-feira saiu a escala da arbitragem dos 2 jogos. Não teria problema nenhum se a federação se protegesse, o Internacional não ia, até porque o ano passado nós solicitamos a arbitragem de fora. Isso preserva a arbitragem local, que nasceu aqui, que vive aqui, com todo o respeito. Não estou aqui fazendo nenhuma brincadeira, e eu sei que é muito forte, vou usar o exemplo com todo o respeito, a torcida do Brasil de Pelotas, que é muito forte, que é chavante, mas a gente sabe que 80%, 90% das pessoas que nascem nesse estado ou são coloradas ou são gremistas. Então, para evitar esse tipo de contaminação que a torcida faz e que as pessoas não têm culpa, porque eu confio na seriedade dos árbitros, confio no profissionalismo dos árbitros, mas para evitar esse clima externo que se cria, né, era importante talvez preservar. Eu estava vendo outros campeonatos que fizeram isso, né, e isso não diminui em nada a qualidade dos nossos árbitros. Aliás, né, os nossos árbitros aqui do Rio Grande do Sul, entre os 5 que mais apitaram no Campeonato Brasileiro, 2 são gaúchos. Os 2 que apitaram as 2 finais. Então, eles têm valores, eles são profissionais habilitados, eles têm capacidade, mas o ambiente que se cria aqui no Rio Grande do Sul da rivalidade, muitas vezes, inclusive, prejudica eles de terem uma atuação mais, inclusive, menos questionada. E isso, eu acho que tem que ser repensado, pode ser repensado, né? Isso não significa nenhuma fragilidade, não significa nada a não ser preservar, inclusive, esses árbitros que apitam e apitam muitos jogos do Campeonato Brasileiro e podermos ter esse cuidado. Boa noite, presidente. Matheus Tafarel, Rádio Grenal. Conversei com muitos torcedores durante a partida e eles relataram que havia essa insatisfação tanto com a arbitragem quanto com a Federação Gaúcha, mas também se mostraram muito preocupados com o decorrer do ano do Internacional, que ainda estão abatidos, digamos assim, ou com medo do que viveram no ano passado, né, que o Inter teve que lutar até o final do Campeonato Brasileiro para correr contra o rebaixamento. O que você pode falar para esse torcedor que, passado o Campeonato Gaúcho, possa deixar ele mais calmo e talvez mais confiante de que o Campeonato Brasileiro do Inter e as outras competições possam ser diferentes esse ano? Obrigado. Bom, primeiro, acho que o treinador falou aqui, há um entendimento da comissão técnica do departamento de futebol, dos nossos dirigentes do departamento de futebol, de que nós evoluímos coletivamente. Essa mesma equipe, praticamente com poucas mudanças do ano passado, ela evoluiu técnica, física e mentalmente. Isso nos dá esta convicção de que nós vamos crescer ao longo do ano, né? Foram 4 jogos do Brasileiro, e aqui não é nenhuma desculpa, mas é constatação, 2 jogos contra 2 grandes adversários, talvez os mais fortes adversários desse Campeonato Brasileiro, uma viagem longa, um gramado pesado, um jogo difícil, e uma tabela, portanto, que nos colocou essa dificuldade na arrancada, em conjunto com
decisões e jogos que, mesmo dosando a equipe, nós utilizamos jogadores aí em vários momentos, inclusive antes da primeira final, o time jogou e deu prioridade ao jogo do Remo, sem que isso tivesse qualquer propósito de poupar jogadores para o Campeonato Gaúcho. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo, a gente acredita, e vocês todos sabem disso, né? O futebol é um esporte coletivo. E a importância do comando técnico, junto com os atletas, junto com o departamento de futebol, melhorarem este coletivo. E este coletivo vem melhorando. Esse coletivo apresenta rendimento melhor, né? E isso nos dá, como eu disse, essa certeza. Tem que melhorar, sim. Temos mais 34 rodadas no Campeonato Brasileiro. Estamos começando uma jornada que é uma maratona longa. Teremos aí no meio disso a Copa do Brasil, que também é um campeonato super importante para nós, com um modelo de disputa diferente. Vamos trabalhar para que esse retorno venha. Nós investimos os profissionais que aqui estão, que são profissionais extremamente capacitados para montar o departamento de futebol, para montar a comissão técnica, com perfis que nós entendemos serem perfis que mudam a característica do trabalho que vinha sendo feito para melhor. E esse é a nossa aposta, é o nosso ponto forte. É fazer com que esse coletivo, que já vem mostrando dentro de campo uma capacidade e um rendimento, possa vir, como disse o treinador, com as vitórias no Campeonato Brasileiro, nos colocar numa situação bem melhor na tabela, disputando a parte de cima, que é o que a gente busca. Presidente, e para essas próximas 34 rodadas do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, o Inter tem a perspectiva imediata de alguma nova contratação com essa janela? O zagueiro que vem aí pode ser o João Marcelo, e o senhor pode falar alguma coisa sobre a possibilidade de derrubar o Transerban já nos próximos dias? Gabardo, nós continuamos trabalhando. Eu acho que o esforço feito e reconhecido pela própria comissão técnica minutos atrás aqui, do trabalho que está sendo feito em conjunto, né, tanto com a parte de mercado, com a parte da comissão técnica, do staff, com a Abel e no comando do Fabinho, é de buscar alternativas no mercado que possam chegar aqui no Internacional e acrescentar qualidade a esse grupo. Isso eu posso te garantir que não parou nem um minuto. A gente sabe as dificuldades que o mercado apresenta em termos de valores. Os valores estão extremamente inflacionados. Jogadores que hoje têm contrato no exterior, né, estão numa situação muitas vezes confortável, ou alguns com contrato para terminar no meio do ano e não agora no início do ano. Tivemos alguns casos e tentamos. E isto não diminui em nada a nossa necessidade de continuar trabalhando agora nesta janela doméstica, olhando para o Brasil, olhando para os clubes, tanto que disputaram seus estaduais, tanto clubes que chegaram agora à reta final do campeonato, como outros que já saíram. Essa é uma possibilidade que a gente continua trabalhando, né? Em relação, e vamos trabalhar até o dia 27, tenho certeza que vamos trazer aí jogadores, se possível, para nos ajudar. Sobre o Transerban, eu acho que já foi explicado, mas vou aqui reforçar isso. O Internacional fez o pagamento em dezembro desta parcela. Esta parcela, infelizmente, por questões burocráticas da guerra, de não possibilidade de algumas instituições operarem esse câmbio, esse recurso volta ao clube, e nós estamos tentando, junto com o clube que tem o crédito, que tem direito ao crédito, resolver a situação. O que passa é que quando o processo é aberto na FIFA, ele depois tem uma sentença conclusiva. Aquela sentença, ela não te abre para recorrer, a não ser que tenha um fato novo gerado por alguém. O fato novo foi gerado quando o clube, né, no caso o Krasnodar, faz de novo, aperta o botão usando uma expressão mais simples, e isso possibilitou o Internacional de se manifestar, de mostrar as suas comprovações e da gente tentar construir aí um caminho que viabilize, e o Internacional sabe das suas responsabilidades e vai honrar com elas para que a gente não tenha o prejuízo nenhum nessa janela de transferência que ainda está aberta na transferência local.
Presidente, Nicolas Wagner, Rádio Guaíba. Queria insistir no tema das contratações e principalmente em relação a zagueiro, porque está claro que o Inter vem sofrendo defensivamente contra os adversários mais fortes nesse início de temporada. E o Inter não demorou demais, presidente, para trazer um zagueiro à altura, por exemplo, do que era o Vitão, que o Inter vendeu na virada do ano, porque já fechou a janela de transferências internacional. Agora tem só essa janela interna em que as opções, imagino, sejam mais escassas. Nicolas, duas questões. Não vi nenhum time no Brasil encontrar um zagueiro à altura do Vitão. Isso que alguns times estão procurando. Não é fácil encontrar um zagueiro à altura do Vitão. Segundo, nós confiamos nesse crescimento coletivo. Eu não estou aqui afirmando para vocês, e nem faria isso porque sei da necessidade que nós temos de melhorar a equipe permanentemente, mas se olharmos, por exemplo, né, se pegarmos como fotografia os dois Grenais, nós tivemos mais erros no ataque por não fazermos gols do que erros defensivos, inclusive erros defensivos de bola parada, de posicionamento, e aí a responsabilidade é coletiva, não é só dos zagueiros. Então, há que se corrigir, há que se melhorar, e há que se acreditar que é possível melhorar com esses jogadores que estão aqui, e há que se continuar trabalhando para encontrar jogadores que possam nos acrescentar. Porque buscar por buscar, trazer por trazer, né, muitas vezes a gente comete erros como já cometemos em outros momentos, de tentar buscar um jogador para substituir um jogador mais, vamos dizer assim, com uma maior qualidade, que por uma razão ou outra não está conosco, e acabamos fazendo, né, não boas opções. Então esse critério, esse cuidado, né, o departamento de futebol está tendo, o Fabinho está tendo, e também, não vou deixar aqui de registrar isso também, com limites financeiros que nos colocam com essa responsabilidade. O Internacional teve um ano de, e não vou me esticar aqui, mas vou deixar isso também registrado, teve um ano muito difícil em 2024, com um advento, e nós tivemos ali um prejuízo, tínhamos sucessivos déficits, tivemos um prejuízo ali. 2025 nós colocamos para vocês todos, no início do ano, queríamos buscar recuperar esse prejuízo. A gente ainda não fechou as contas, ainda estamos em processo de auditoria, mas temos uma expectativa boa de que a gente tenha conseguido em 2025 não só o equilíbrio, como também uma redução nominal, a partir de alguns anos que isso não acontecia, na dívida total do clube. Então isso é um esforço sempre difícil de equilibrar, né? E a gente tem trabalhado muito com isso, porque entende que essa é uma responsabilidade nossa também, e isso foi dito quando da manutenção do Abel no cargo de diretor técnico, quando da chegada do Fabinho como diretor executivo e quando da contratação do treinador. Foi muito claro isso, dos limites que nós tínhamos e do grupo, e isso tudo está, como disse o treinador, muito bem claro entre nós, e nós estamos trabalhando com isso para melhorar esse coletivo, para que a gente possa, ao longo do ano, por óbvio também, na segunda janela, ir melhorando ainda mais essa equipe. Presidente, Theo Castro, Rádio Bandeirantes. O senhor já passou por algumas dificuldades que o Inter vai ter na temporada de 2026, mas tem mais uma, essa observando um pouco mais fundo no horizonte, que é a eleição. O Internacional vai ter uma troca de presidente, o que impera, por exemplo, trocas tendo que acontecer com contratos menores. Uma mudança no departamento de futebol, ou então uma mudança no comando técnico, terá que muito provavelmente ou passar pelo que é hoje a oposição, ou então por quem serão os candidatos, ou então ter apenas um ano, até o final desse ano. Como ultrapassar essa barreira e como blindar o Inter num ano eleitoral? Eu acho que tem que ter responsabilidade, tá? Não é proibido de se contratar jogadores por um período maior. Só que há que ter uma responsabilidade ainda maior quando se contrata sabendo que... Então, esse também é um elemento importante, que também é levado em consideração quando a gente faz as negociações e quando a gente renova o contrato de um atleta, para que a gente tenha certeza de que aquele atleta, independentemente da direção que venha, vai ser aproveitado e tem
vamos dizer assim, a chancela do departamento de futebol e não só, muitas vezes, de um momento de necessidade que o clube passa. Então, esse é um elemento importante. Agora, a eleição é um processo natural do clube. Eu acredito que a gente possa, por tudo que a gente vem passando de dificuldades, em termos de busca de um equilíbrio financeiro, acho que o ambiente que se desenha deva ser um ambiente de construção de todas as forças políticas do clube para que a gente possa buscar um caminho aí que dê sustentabilidade a médio e longo prazo a uma mudança necessária na reestruturação financeira do clube e que nós, né, não conseguimos fazer da forma como talvez tenha que ser feita, mas nós estamos cientes disso e sempre trabalharemos para que essa gestão, como eu disse lá no início do ano, possa servir, sim, inclusive de apoio, para que a gente possa ganhar, em termos de tempo, de condição política, de construção de cenários e de soluções, algo relevante para o clube. Presidente, boa noite. Tomás Rames, do GE. Desde que vocês perderam o Fernando ano passado, vocês tentaram encontrar alguém para suprir essa posição e conseguiram o Villagra esse ano. Mas ele tem entrado muito pouco, quase não entra. O que falta para o Villagra ter condição e ser mais utilizado pelo Pesolano? Eu não costumo comentar aí os aspectos técnicos, né? Mas vejo que ele vem evoluindo muito no dia a dia, acompanho os treinamentos. Por merecimento e pelo que vem desempenhando, acho que o Ronaldo tem sido titular, né? Mas eu vejo que o Vidalba tá preparado e a hora que o treinador entender que ele deva assumir essa posição, ele terá condições de mostrar aí um pouco mais, né, pelos minutos que jogou, que foram poucos, a sua qualidade e com certeza também tem todas as ferramentas e as chances de ser titular do Internacional esse ano. Presidente, Douglas Demoliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Já que a gente está falando sobre questão financeira, né, o Inter também tem uma situação muito importante desde o ano passado, ou início desse ano, na verdade, que é o rompimento com a patrocinadora Master e a busca por essa nova receita. A que pé anda isso? Tu tem uma resposta? O senhor tem uma resposta para dar para o torcedor, né? De um curto prazo, de quando isso poderá acontecer, como é que está a negociação envolvida com a antiga patrocinadora, afinal o Inter tem um valor importante para receber. Obrigado. O Internacional entrou judicialmente, o Internacional está cobrando esses valores na via jurídica, e o Internacional tem buscado trabalhar no mercado para que a gente possa ter um patrocinador master. Não tenho condições hoje aqui de anunciar isso, mas todo o desenho que se caracterizava, principalmente no mercado de bets, ele teve, em alguma forma, ou em alguns casos, tirando talvez poucas empresas que se consolidaram nesse mercado de uma forma mais efetiva, uma redução significativa nos valores ou até mesmo uma saída. Nós tivemos um trabalho feito em 2024 para 25, onde a gente fez um inventário de propriedades com valores de mercado e a gente está buscando muito atingir esse valor e, portanto, algumas propostas menores que surgiram nós declinamos num primeiro momento. Estamos trabalhando muito com a ideia de, somadas as propriedades, mantermos o orçamento, ou seja, eu não vou aqui falar exatamente em valor, mas se tínhamos um patrocinador por X, a ideia é que a gente possa também ter outros patrocinadores que, somados a um patrocinador master, nos dê esta mesma receita e, com isso, a gente não perca receita orçamentária. Esse é o principal objetivo e esse foi a missão dada ao Departamento de Marketing, que, aliás, de 24 para 25 teve um acréscimo significativo, em torno de 45%, 46% das suas receitas, e a gente espera que esse departamento, que tem sido o departamento
e eu testemunho isso para o torcedor, muito eficiente em termos de receita, muito eficiente. Talvez um dos departamentos comparado com proporcionalidade, com maior eficiência nos clubes brasileiros. A gente vai buscar esse valor, a gente vai buscar essa forma de patrocínio, e a gente está trabalhando com alguns cuidados para não cometer alguns erros que possamos ter cometido e para que a gente possa ter segurança, né, nessa receita que é tão importante para nós. Isso envolve, por óbvio, um novo processo que a gente está fazendo, vai envolver gigantinho, vai envolver um conjunto de questões que vão nos dar, eu tenho certeza, no próximo período, aí, uma condição financeira de chegarmos muito próximo ao total daquele valor que nós tínhamos garantido, sem contar a nossa possibilidade de indenização com aquela que saiu. Então, esses valores têm que ser somados para que a gente possa garantir uma transição boa esse ano, somando o que tem para receber, com o que a gente espera que seja rápido, com aquilo que a gente está prospectando, garantir a receita. Presidente, Jairo Vinck, da Baldasso TV. O senhor está entrando no 6º ano. Eu queria voltar na arbitragem e fazer uma pergunta sincera. Em algum momento, nesses 6 anos, o senhor vetou algum árbitro de trabalhar no Beira-Rio? O que me causa uma estranheza é que o VAR do último domingo, todas as vezes que ele foi VAR, ele só trabalhou na Arena do Grêmio. Ele nunca trabalhou num Clássico Grenal no Beira-Rio. Olha, se essa figura do vetar, ela é uma figura que não existe no formal, né? Eu não vi ainda alguém admitir, seja pela confederação, seja pela federação, o veto. Mas a gente faz movimentos, e você sabe muito bem, tem árbitros que não apitam aqui no Beira-Rio há mais de 5 anos. Né? Isso é quase que um bom senso, né, que deve prevalecer. E a gente espera que a federação prevaleça nesse bom senso, que a CBF já faz, e que a federação possa ter esse bom senso, porque é inadmissível, né, que às vezes parece até uma certa afronta, né, e uma vamos dizer assim, necessidade de correr riscos institucionais que não precisam acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, já tivemos pedidos feitos em vários momentos da vida do clube, e esses pedidos aí tão claros, foram alguns recusados, outros, mas não existe uma porta aberta, um instrumento que possibilite os clubes, embora a gente sabe que muitos clubes fazem isso e são atendidos, e a gente sempre vai estar atento para fazer o que for melhor para o Inter. Boa noite, presidente. Tim Langendorf, Rádio Inferno. O senhor abriu essa coletiva falando sobre talvez esse ser o campeonato mais manchado, o campeonato gaúcho mais manchado da sua história. E agora falamos aqui sobre repetidas tentativas do Internacional de dialogar, fazer pedidos. E esse ano a gente viu sistematicamente talvez esses pedidos serem ignorados. No meio do segundo tempo dessa partida de hoje foi lançado um abaixo-assinado para que o Inter não jogue o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Claro, o senhor não vai estar aqui, o senhor não vai ser o presidente, né? Mesmo que tenha uma continuidade da sua gestão. E também tem que ver se o aparelho desse abaixo-assinado, como funcionaria. Mas a tua visão como torcedor, que não vai mais estar aqui, diante de tudo que aconteceu esse ano, o senhor apoiaria esse abaixo-assinado? A gente colhe o que planta. Isso chega num limite de se ter uma ideia dessa e se ter adesões, é porque se deu razões para isso. Infelizmente, há que se constatar isso. Eu acho que formalmente isso não é possível dentro das regras das filiações dos clubes, nas suas federações, confederações, mas isso deprecia o produto. E isso é ruim para todo mundo, né? Deprecia o produto, cria uma insatisfação, cria um esvaziamento, né? E o Internacional, falo pelo Inter, né? Ele sabe, e eu sempre defendi isso em todas as reuniões de federação que fiz, a importância do Campeonato Gaúcho para o futebol gaúcho, para os clubes do interior, né? Para as dificuldades que esses clubes passam e o momento que eles têm de montarem uma equipe, de jogarem contra a dupla Grenal, de receberem como nos receberam esse ano no interior, com festa, torcida
dentro dos estádios, ocupando toda nosso espaço. Isso faz e fervilha e faz com que a gente que vive o futebol há tantos anos enxergue, né, um momento importante institucionalmente para o clube. Mas esses erros, essa postura, esta forma como as coisas são conduzidas, vai com a redução das cotas de TV, que eram o dobro do que é hoje, há 4, 5 anos atrás. Isso tudo tem reflexo. O mercado é muito claro. Se o produto é valoroso, o Santos recebeu 35 milhões para jogar o Campeonato Paulista. Se o produto é valoroso, chove de gente querendo comprar. Vale mais. Agora, se o produto começa a ser depreciado, principalmente por quem tem a obrigação de valorizar, é óbvio que isso perde valor e perde o interesse do torcedor. Então, essa equação precisa ser melhorada. E eu não vejo possibilidades dela ser melhorada se não tiver algumas ações muito fortes em relação ao que aconteceu, por exemplo, esse ano, e que eu reputo, né, e reforço aqui que foram questões que decidiram fora do campo ou por razões, né, que não necessariamente são do jogo, o Campeonato Gaúcho. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Boa noite.